Eu tive burnout e eu demorei para entender que o meu burnout ele não veio somente do excesso de trabalho, mas sim dos limites que eu deixei de colocar. Gente, hoje tá aqui chovendo, tá gostoso, não sei se vai dar para ouvir no vídeo, mas eu já tinha comentado em alguns vídeos anteriores do que eu tinha sofrido, né? Eu tive burnout do ano passado para esse ano e eu queria dar o meu relato e o que eu aprendi, né, tendo um burnout. Eu já contei aqui como foi a trajetória para eu entrar nessa empresa. Eu gostava muito de trabalhar lá e eu fui promovida muito rápido, algumas vezes, em menos de 2 anos eu fui promovida 2 vezes, se eu não me engano 3. E o trabalho em si ele não era nada muito difícil. Eu trabalhava numa multinacional da Noruega, gostava bastante, porém, eu não vou entrar em muitos detalhes para não expor, né, a empresa e algumas pessoas, mas eu sofri alguns tipos de assédio moral dentro dessa empresa e eu fui um pouco permissiva, não sei se vocês conseguem entender, por medo. Medo de perder o emprego, medo de ser julgada. Eu comecei a perceber o burnout em 2024, acho que lá para julho, mais ou menos. Eu já estava tendo algumas crises de ansiedade e isso para mim já estava sendo uma novidade, porque tinha muitos anos que eu não tinha uma crise de ansiedade. E eu achei que era porque eu estava em processo de casamento, estava indo casar. E aí levei para terapia, enfim. E até que recebi 3 feedbacks. Um em agosto, um em outubro e outro em março desse ano. Falando que eu estava com um burnout. Setembro do ano passado eu comecei a ter muita dor de cabeça, muitas dores de cabeça, assim, dores de cabeça horríveis, a ponto de eu ir para o pronto-socorro. Eu sou um pouco medrosa com remédio, então eu chegava lá e eu me acalmava, porque eu estava no hospital, e aquilo ali fazia passar a minha dor de cabeça. Então eu não chegava a tomar medicação. E aí eu comecei a perceber um padrão nisso. Os médicos sempre colocavam como crise de ansiedade. E ali eu fui percebendo, já tinha todo esse conhecimento que eu compartilho com vocês. Eu fui percebendo e fui acendendo uma luzinha em mim. Porque eu já havia recebido, né, esses feedbacks, 2 feedbacks de burnout. Mas foi em setembro que eu decidi ir para o neurologista. E aí fiz alguns exames, mas no primeiro momento ali, já na primeira consulta, o meu neuro, que inclusive foi maravilhoso comigo nesse tempo, ele já conseguiu perceber e ele falou: olha, você tá com uma rotina muito estressante e hoje a solução ou a gente entra com remédio antidepressivo para você conseguir estabilizar e diminuir seus sintomas, ou você precisa sair da empresa. E naquele momento não era uma opção ainda para mim. E foi a partir dali que eu comecei a pensar, né, em novos caminhos, criar uma nova fonte de renda, e foi quando eu e meu marido partimos para o digital. A gente já trabalha com digital há um tempo e foi a partir disso, porque eu entendi que eu não iria ficar ali por muito tempo, por muitos anos. Foi muito importante esse processo de autoconhecimento para mim, né? Nessa época, todo esse conhecimento que eu tenho, a questão da lei da atração, a questão da gente conseguir entender como as coisas acontecem na nossa vida. E uma pergunta que eu me fiz foi como eu atraí isso. E eu fiquei por muito tempo, assim, eu estava desequilibrada, literalmente. Eu estava com a minha energia desequilibrada, eu estava com as minhas emoções desequilibradas nesse momento.
De fato, eu tinha um certo volume de trabalho, mas aquilo ali demorou muito para entrar na minha cabeça, para eu entender da onde estava vindo, da onde que surgiu todo esse estresse ali. E refletindo, meu neuro foi muito importante para mim nesse momento. Fizemos algumas consultas e em uma das consultas ele pediu para eu contar para ele minha rotina. E eu contei, foi quando ele falou: Luísa, eu não tenho dúvidas de que você está com burnout, mas vamos fazer alguns exames. E aí fizemos os exames, eu cheguei a fazer ressonância magnética. E ali foi dado mesmo o laudo de burnout. Eu tinha dores de cabeça absurdas, assim. Teve um dia que tudo começou a esquentar um lado do meu rosto. O meu braço ficou meio paralisado e todo dormente. Eu tinha certeza que eu estava tendo um AVC. Liguei para ele, falei: estou indo pro hospital. Cheguei no hospital, não era nada, estava tudo bem. Mas surreal, assim, era uma dor de cabeça muito forte. A língua, ela não enrolava, mas era difícil de falar. Foi, assim, desesperador. Eu liguei pro meu marido: amor, tô indo pro hospital. Mandei mensagem, falei: tô passando muito mal. Enfim, isso aconteceu algumas vezes. Não foi uma, não foram duas, foram algumas vezes. Então, quando de fato, olha, é burnout, a gente precisa tratar isso, ou você precisa sair da empresa. Eu tinha uma resistência muito grande com o remédio. Já tomei remédio na época que eu tive síndrome do pânico, há muitos anos atrás. Tomei por 3, 4 meses, foi muito rápido. E eu tive uma resposta muito boa, até porque eu fazia já outras coisas, eu já fazia terapia, eu já tentava entender bem a minha cabeça, então foi rápido de eu sair daquele estado. E eu nunca mais tive isso, fui ter só no ano passado pra cá. Quando eu comecei a realmente a parar e entender o que estava passando na minha cabeça, o que estava passando nos meus dias, para eu conseguir entender de onde vinha. A pergunta foi essa mesmo: como eu criei o burnout da minha vida? E eu parei e ali eu tive um estalo que eu falei: gente, eu não coloquei limites nas pessoas que eu deveria colocar limites. Eu fui permissiva por medo. O medo de perder aquele trabalho, óbvio, né? Ali com o estresse, foi o que eu falei, as minhas emoções, elas estavam desequilibradas. Eu não estava ali raciocinando, tendo consciência do jeito que eu gosto de ter da vida. E algumas pessoas passavam um pouco do limite ali comigo, de respeito mesmo. E eu, por medo de me posicionar dentro da empresa e isso acabar afetando o meu trabalho, eu fui indo. Eu lembro que na terceira vez que eu fui promovida, eu não fiquei feliz. Eu fiquei triste. Eu cheguei em casa e eu falei: amor, eu não fiquei feliz com a promoção. E ali já era um sinal que eu não estava entendendo. Então, eu acho que você parar e analisar o seu cenário precisa ser feito semanalmente. Hoje, todo domingo, eu paro e eu analiso a minha semana. Eu preciso analisar o que eu fiz na semana. Poxa, o que eu fiz? Eu me comprometi com a minha rotina, me comprometi com a Luísa que eu quero criar, né? A Luísa que eu tô me desenvolvendo. Eu sempre faço isso porque eu não fiz isso lá atrás. Eu não percebi o limite que as pessoas estavam ultrapassando. E quando você não sabe dizer não, é você quem sofre as consequências. Bom, por fim, eu pedi demissão em junho, julho, não lembro agora. E eu lembro que no dia que eu sempre oro, eu falo com Deus e Deus me confirmou que era para pedir demissão. E no dia que eu liguei, eu já havia, gente, só para deixar claro, no final
Eu já havia denunciado para o RH, mas o RH não fez muita coisa ali e eu realmente não estava aguentando mais estar ali naquele ambiente. Eu cheguei a me afastar por alguns dias e não, engraçado, quando eu me afastava, né, eu tirei férias e depois tive um afastamento do meu neuro. Eu não tive nenhum dos sintomas. Eu só tinha os sintomas todos os dias que eu acordava para ir. E aí no dia que eu liguei pedindo a demissão, foi assim, Deus tinha me confirmado e foi um alívio, eu não sei explicar, gente. Foi como se saísse mesmo um peso de cima de mim. E a foto que eu coloquei na capa desse vídeo é um antes e depois, para vocês terem ideia de como eu estava naquele ambiente. E o ambiente, a gente sabe que molda a gente, o ambiente ele impacta a gente. Eu ainda vou falar sobre isso em algum vídeo aqui. E achei importante trazer isso para vocês, não culpando a empresa, eu não culpo, gente, eu não culpo ninguém, eu não culpo a empresa, eu não culpo as pessoas, porque as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Ai, porque eu sofri assédio, ai, porque eu tive um burnout na empresa, porque eu tava pressionada, com medo de pedir demissão, com medo de ficar sem dinheiro, sabe? O medo me travou a ponto de eu não colocar limites nas pessoas, independente de onde a gente esteja. Hoje eu faço nutrição, eu não tenho mais vontade de voltar para o mercado no qual eu trabalhava, mas independente da onde a gente esteja, se é a nossa família, se é algum amigo, se aquilo ali ultrapassa os nossos valores, né? Os nossos princípios, quem a gente é, a nossa identidade, a gente precisa sim se posicionar. A gente consegue se posicionar com muita educação, gentileza, a gente consegue se posicionar sem ferir o outro, sem atacar o outro. Então hoje eu entendo que eu fui permissiva sim com as coisas que as pessoas estavam fazendo comigo, e quando você é permissivo uma vez, as pessoas entendem que o limite é maior. Então eu queria deixar esse recado para vocês, o autoconhecimento, de vocês observarem o nosso corpo, ele é uma ferramenta de feedback. O meu corpo estava dando todos os sinais de que eu estava num caminho errado. Não no caminho da empresa, de estar ali trabalhando, não. Num caminho onde eu não estava me respeitando. E quando a gente não se respeita, as pessoas também não respeitam. Porque tudo de fora é um reflexo do que a gente está fazendo com nós mesmos, é um reflexo daquilo que a gente tem dentro de nós.